E vamos falar agora da nossa matéria de capa. Vamos falar do Charlie Kirk, que foi tomar um café com Olavo de cadáver. Tá aí, né? Rapaz que nos deixou, jovem aí, 30 e poucos anos, né? Estava palestrando em prol das armas, do direito das pessoas de portarem armas de fogo quando foi morto por uma arma de fogo, né? Assim, não dá para não fazer uma analogia com o Olavo, né? Que vivia falando que Covid não existe e morreu de Covid, né? Pois bem, o Kirk, que defendia o direito das pessoas se armarem, foi assassinado por uma arma de fogo, né? E mais, porque agora isso está gerando um grande debate no mundo inteiro, manifestações. A direita brasileira está ao surto agora, como se eles fossem todos pacifistas, como se o próprio Charlie Kirk fosse um pacifista, tá? Uma espécie de caça às bruxas. Nós vamos falar disso já já na sequência, mas vamos entender algumas coisinhas. Esse cara, ele era uma das lideranças da extrema-direita dos Estados Unidos, tá? Pouco tempo atrás, ele defendeu o direito das pessoas andarem armadas, mesmo que isso custasse a vida de pessoas que fossem assassinadas por armas de fogo. Do tipo assim, olha, algumas pessoas vão morrer, é um efeito colateral, né, para um bem maior, que é as pessoas poderem andarem armadas, né? Ironicamente, ele se tornou estatística deste efeito colateral, tá? Mas não só isso, esse cara era um extremista, ele não era nem um pouco pacifista, ele era extremamente violento. Violento, tá? Dizia que os negros estavam melhores na época da escravidão nos Estados Unidos, que havia menos crime, tá? Disse que palestinos não existem. Nós temos que entender uma coisa, porque a direita agora fica falando, mas agora a esquerda está nos matando. Primeiro que é falso, nós vamos ver que o assassino do cara aí não parece ser uma pessoa de esquerda. Tá? Embora eles estejam tentando jogar o cara para a esquerda, não é nem um pouco assim a história. Eu já já vou chegar lá. Mas o ponto nem é esse. O ponto nem é esse. O ponto é, para cada liderança política da direita que morre, dezenas de milhares de trabalhadoras e trabalhadores morrem pelas políticas defendidas por esses extremistas. O que morreu? Ele deixou uma família, uma criança. Uma filhinha, coitadinho, você é desumano, estão desumanizando o cara. Aquilo que ele defendia abertamente matou já 200 mil pessoas só em Gaza. Maior parte mulheres e crianças. Quantas crianças perderam as famílias, foram mutiladas? São dezenas de milhares. Para cada ativista de extrema-direita morto, nós temos dezenas de milhares de lideranças campesinas que fazem a luta pela terra mortos no mundo inteiro. É incomparável o número de mortos pelas políticas da direita com o número de mortos desses ativistas da extrema-direita. Para cada um deles que morre, dezenas de milhares dos nossos morrem. Aí agora eles vêm pagar essa de pacifistas. Vocês lembram do cara que estava comemorando aniversário, petista, que foi morto por um bolsonarista? Vocês lembram disso? Vocês lembram da campanha da nossa extrema-direita, do CPF cancelado? Agora eles vêm se pagar de pacifistas. Querem ver a magia acontecer com esses que estão criticando a esquerda por não humanizar o Charlie Kirk? Querem ver a magia acontecer? Entrem no perfil dessa gente lá no Twitter e pesquisem Marielle Franco. Vejam a magia acontecer. Vejam o que eles diziam quando a Marielle morreu. Agora eles estão assediando brutalmente todo mundo que está dizendo, olha, que ele que foi vítima da política que ele defendeu. É isso que a gente está dizendo. Que ele foi um dos grandes defensores, defendeu a vida inteira. E ele foi assassinado por um jovem, provavelmente, que achava que ele não era de direita o suficiente. É sobre isso que a gente está falando. A questão é que
Se a gente começa a humanizar os fascistas, na primeira oportunidade eles vão nos desumanizar. Eles nos desumanizam o tempo todo. Peguem esses que estão brabinhos, porque nós não estamos humanizando um fascista que foi assassinado. Entrem no perfil e olhem o que essas mesmas pessoas falaram da morte da Marielle. Que diferente do canalha do Charlie Kirk, tá? Nunca estimulou outras pessoas a matar, a fazer banho de sangue, a fazer genocídio, como o que ele sempre fez na vida inteira. Pra você ter uma noção, só esse ano, nos Estados Unidos, foram mais de 40 ataques a escolas por atiradores. Arma de fogo é o que causa a morte de crianças e adolescentes dos Estados Unidos. A maior parte de crianças e adolescentes mortos nos Estados Unidos são mortos por armas de fogo, que esse cara passou a vida inteira defendendo, de maneira irresponsável. Vocês conseguem entender? O cara passou a vida inteira estimulando práticas que matam dezenas de milhares de pessoas. Aí, por ironia do destino, ele foi assassinado por um cara que achava que ele não era de direita o suficiente. Quem é esse cara? Tá aí, as imagens liberadas pelo FBI, tá? O nome dele é... Eu anotei aqui. Tyler Robinson, tá? Vejam aí a camiseta dele. Parece ser bem de esquerda, né? A roupa que ele usava, tá? Mas o lance, gente, tá? Não tá absolutamente claro ainda as coisas, tem muito disque, muita desinformação, muita informação, mas o papo é o seguinte, ele vem de uma família republicana, ele foi armado pelo próprio pai, que é um republicano, né, trumpista, com 12 anos ele já atirava, tá? Até porque a forma como ele matou o Kirk mostrou pra gente que ele tinha que ter conhecimento do que ele estava fazendo, tá? Então, é um cara treinado dentro da ideologia republicana. Ah, mas necessariamente ele era republicano? Não. Necessariamente ele era de direita? Não. Mas é o que tudo indica, tá? Embora a direita esteja utilizando uma reportagem que saiu nos Estados Unidos de um suposto colega de escola que disse que ele sempre foi de esquerda, mesmo a família sendo de direita. O que aconteceu? Essa mesma reportagem já saiu do ar. Porque se descobriu que esse suposto coleguinha não era coleguinha coisíssima nenhuma. E que provavelmente essa história foi plantada justamente para tentar fazer parecer com que ele fosse um cara de esquerda. Porque o que tá dando a entender é que esse cara não era de esquerda, coisíssima nenhuma, e estaria provavelmente ligado ao grupo do Nick Fuentes, que é adversário político do Charlie Kirk e que diz que a turma do Kirk não é de direita o suficiente. Ele seria um griper, que é o nome dado a essa turma do Nick Fuentes que se opõe à turma do Charlie Kirk. Resumindo, de maneira um pouco grosseira, mas para tentar ficar um pouco mais didático, seria uma disputa entre neofascistas e neonazistas. Tá bom para vocês? Tá? Então, provavelmente, Charlie Kirk foi assassinado por um outro doidinho que teve a mente lavada, que achava que o fascista do Charlie Kirk não era nazista, ele era só fascista. Então ele tinha que ser nazista, porque só fascista não tá bom. Esse é o clima político nos Estados Unidos, gente. Esse é o clima político nos Estados Unidos. Vejam, por isso que eu digo, o Trump é uma das grandes ameaças atualmente para a humanidade. Tá? É uma das grandes ameaças atualmente para a humanidade. Vocês querem ver quem é esse Nick Fuentes? Vamos dar uma ligada aqui, eu separei um videozinho dele para vocês verem. Tá aí? Quem é o tal do Nick Fuentes? Esse cara aí, tá? Que achava que o Charlie Kirk não era de direita o suficiente. Tem só uma ligada nesse vídeo aqui desse cara. Someone like Charlie Kirk. And it just goes to show, by the way, Charlie Kirk, who a week ago said, I'm doing a focus group. I'm open to a contrary opinion on Israel and Palestine.
He's now doing damage control on their behalf. And one has to wonder, is he being paid by Israel? Without a doubt, the answer is yes. For Charlie Kirk to go on his show today and say, there is no forced starvation, here comes a rabbi to tell us why, without a shadow of a doubt, he is being paid by them. That is why he is doing damage control on their behalf, because he is on their payroll. And someone who is on the payroll of a foreign state making excuses for war crimes is not somebody that you can trust on anything. That's not somebody that you can take the good with the bad. How can anybody take him seriously as a Christian? How can you go up there and pretend to be a godly man? Why? Because you tell people to get married? Oh, look, I have my kid. You know, he posted the other day, he's on Fox and Friends, and his daughter runs up and jumps into his lap. And we're supposed to look at this carefully manicured public relations material and say, aw, what a family man. What a good Christian. He's practically a pastor, the way he evangelizes the young. Well, it's a good thing Charlie Kirk's daughter doesn't live in Gaza, because his daughter would have been fucking murdered. It's a good thing Charlie Kirk's daughter was born to a rich man in America who lies for a living and is paid by billionaires to do it, and wasn't born in Gaza. Because if Charlie Kirk, the family man, if him and his family were over there, if they were born in the wrong place at the wrong time, they would be getting shot in the back of the head for trying to get food and water while they were starving to death by the Israelis that they defend. And that's disgusting. It's especially disgusting in light of what he'll defend. Oh, look, his daughter's in the studio. She runs, oh, daddy. She runs up and jumps onto his lap. And then 2 days later, he goes on his show and says, they're babies. Babies are being starved to death. Well, Hamas is stealing the aid. They deserve it. It's collective guilt. They support Hamas. Release the hostages. It's sick. It's disgusting. And people need to push harder. We need to push for more. It's not good enough. Donald Trump throwing a little throwaway statement, oh, we need to get more food in there. Charlie Kirk saying, oh, I'll hear you out in Israel, but I'll basically do propaganda on their behalf. It's not good enough. You got to go, dude. You got to go. What has to happen with Charlie Kirk is one of two things. One, he needs to recant his support for Israel. Not I'm going to hear everybody out, you're not an anti-Semite. No, you need to come out and say, I took foreign money. I shilled for a foreign country, and I won't anymore. That's what we need to hear. That's option one. You can't take money from a foreign government and lie on their behalf and then say, oh, well, you know, I'm just not going to be as aggressive anymore against and calling people anti-Semites and things like that. No, you need disclosure, you need accountability. Or two, you need to leave the stage. People cannot listen to somebody that they cannot trust. In particular, cannot trust that they're not taking money from a foreign government. You can't have it that way. Can't call yourself Turning Point USA. I'm an ally of the president. We're waving the flag for the young people, and do the rest. So that's the situation in Gaza. It's horrible, and we pray for the people in Gaza. É isso mesmo que vocês entenderam, tá? É isso aí mesmo que vocês entenderam. Que eu disse, é uma disputa entre neofascistas e neonazistas. Possivelmente. E a galera dizendo, não, mas a bala tinha menções a antifascista. Gente, eles usam e eles chamam, por exemplo, a turma do Nick Fuentes chama a turma do Kirk de fascista. Se você entra lá nesses grupos dos tais Groypers, tá? Eles têm lá a sua versão da Bela Tchau. E não é da gente estranhar esses problemas de interpretação. Se vocês olhar a campanha que a direita brasileira está fazendo agora, eles estão nos chamando de fascistas. Na campanha dessa de demitir o esquerdista, né? O tal do Thales Gomes, que é um dos mais abjetos, que entrou nessa dinâmica aí, fala no vídeo dele, esse que está circulando por aí, fascistas de esquerda.
Eles usam isso. Eles jogam isso para tentar confundir as pessoas. Porque nós estamos alertando sobre a ascensão fascista no mundo todo. E como são conceitos difusos para o brasileiro médio, eles usam isso, eles jogam isso de volta para confundir mesmo. E mesmo que, vamos lá, vamos pensar assim, não, estou errado, vamos supor que a gente descubra que o cara realmente tinha se tornado uma pessoa de esquerda. O que eu acho que a chance é praticamente zero. Mas vamos supor, ainda assim, o acesso à arma, o treinamento com arma, tudo isso que permitiu que ele assassinasse o Kirk, é obra da política da direita. Então, né? Quem pariu Moisés que o embale, tá? É isso. O Kirk foi assassinado por um doidinho da direita, mais doidinho do que ele. Numa disputa entre neonazistas e neofascistas, tá? E vamos lembrar de uma outra parada também, que é o seguinte, tá, gente? Não há compaixão dessa turma quando é o inverso. Vocês lembram desse caso aqui? Opa, aqui não. Cadê? Aqui. Lembra desse caso aqui? Da deputada e do senador democrata dos Estados Unidos que foram atacados? Ela morreu. Ele ficou hospitalizado um bom tempo. Bom, aí não tem problema nenhum, né? Aí não tem problema nenhum. São sonsos, são dissimulados, tá? Vamos ver aqui, né, um pouco desse debate sobre quem quem matou, quem era, quem não era, etc. Vamos ver aqui uma entrevista de um outro nojento, tá? De um outro nojento. Mas, enfim, eu vou ter que mostrar essas coisas para vocês. Vocês me desculpem, tá? Tá? Esse aqui é o Ben Shapiro, tá? Que é da mesma estirpe do Kirk, tá? Mas vamos ver ele levar uma nos dedos aqui a respeito desse assunto aí. At a synagogue, it is very likely to be either a white supremacist or a radical Muslim. If it is a shooting of a Republican politician, it is very likely to be a trans Antifa Marxist shooter. That is just not true. We don't know what this kid is. We do know this kid was of the left. We do know that. We do know what? That this kid was of the political left. That is according to contemporaneous reporting from The Guardian as well as Tablet Magazine today. It's 2 days out. We don't know shit, Ben. We don't know shit. They never do. The internet is undefeated in getting it wrong to begin with. It's not about the internet. That's about the actual reporting by mainstream accepted. The Guardian is not a right-wing. Here's what we heard. Here's what I was told so far, and I'll tell you what was wrong. First, I heard he's a registered Republican. Not true. Okay, then he was a donor to Trump. Not true. His father works in the sheriff's office. Not true. There was a picture of him wearing a pro-Trump shirt. Not true. Member of the Democratic Socialists of America. Not true. We don't know what he is. Well, how are you so sure he's of the left? Now, I agree when you write on a bullet, what did he write on the bullet? Catch this fascist, which is also a gamer thing. Okay, but now I'm hearing he may have been part of that group for whom Charlie Kirk was not right-wing enough. You mean the Groypers, yes. I mean, so that would... you're sure he's not that? I'm not sure that he's not that. A minute ago you were sure what he was. Hold on, Bill. Hold on. Okay, because I've been... You were. É muito bom, né? Eu achei bom, eu achei legalzinho, tá? Eu achei legalzinho. Pra vocês verem que, assim, a gente não sabe, mas aquela história da direita de simplesmente empurrar o cara pro lado da esquerda não é bem assim. Não é bem assim. E, gente, vamos falar sério, não combina, né? Não combina. Não façam nenhuma bobagem desse tipo, tá bom? Não façam nenhuma bobagem desse tipo. Deixa que eles mesmos dão um jeito de fazer essas bobagens, né? Sabe aquela parada? Faça nada, ganhe. É mais ou menos isso. Faça nada e ganhe, nesse caso aí. Mas vamos ver uma outra parada aqui também, né? Já que nós estamos mostrando esse monte de coisa nojenta. Vamos ver o que o próprio Kirk falava a respeito desse tipo de situação que o levou a óbito. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. É isso, tá? Então, assim... Entendeu? Aí depois querem que eu tenha empatia.
Um cara um cara que dizia que os negros eram mais burros que os brancos. Que dizia que os negros estavam melhor quando escravizados porque tinha menos criminalidade. Entende? Que dizia que palestinos não existem. Entende? Eu não sou obrigado a ter empatia, não. Porque esse tipo de gente não tem empatia nenhuma comigo. Esse tipo de gente me desumaniza. Eles estão agora, de novo, nessa história de guerra do bem contra o mal. Isso é literalmente fascismo. Eles têm que moralizar tudo, porque não é bem contra o mal. A luta é a mesma desde sempre, é capital versus trabalho. Nosso problema é material, ele não é moral. Eles têm que fazer disso um cavalo de batalha moral. Onde se você não tá com eles, você é mau. Entende? Ah, mas o cara defendia que os pretos estavam melhores escravizados. Mas esse é o bom. Se você disser, não tô nem aí que esse cara morreu, aí você é mau. Entendeu? Aí você é mau. Porque é isso que eles estão defendendo agora. Tá? A campanha é essa, demita o esquerdista. Gente, primeiro que isso é crime, tá? Vamos falar no português, isso é crime. Tá? Mas e aí? É o tipo do crime que é muito difícil de punir, né? Vocês entendem qual a dificuldade da nossa luta? As pessoas precisam do trabalho. As pessoas podem dizer qual é a sua posição política, se expressar nas redes sociais. A campanha agora é para investigar as redes sociais dos funcionários e demitir quem não for fascista. Estão entendendo? Outro dia eu tive uma experiência, né? Precisei levar o carro para arrumar. E aí o dono lá da parada falando, lá eu ouvindo, né? E ele dizendo, pergunta aqui para qualquer um dos funcionários aqui se eles querem receber os direitos tudo certinho. Não querem, isso é por fora e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando na minha cabeça, qual a chance de algum deles dizer, não, eu queria receber o salário que tu me paga e os direitos, que isso seria o certo? Algum funcionário poderia dizer isso pro patrão? Não, o patrão, ele faz a pergunta já exigindo determinada resposta, gente. Claro que muitos são iludidos e se convencem disso. Outros são obrigados a se convencer também. Sabe? Aí tá um monte de post no Twitter sugerindo, né, a minha morte, a morte de Jones, de Ian, de Gustavo Gaiofato. Simplesmente porque a gente está dizendo, olha, o cara que defendia que alguns deviam morrer para que todos tivessem o direito de andar armados, morreu. Por um tiro de arma. E eu não tô nem fudendo. Já foi tarde. Não, então agora vamos mudar, vamos atirar nos comunistas. É isso que eles estão defendendo. Então veja, a gente corre um risco na mão desses fascistas, porque é uma prática fascista, gente. Essa ideia de bem contra o mal é uma ideia fascista. É aquilo que eu estou dizendo, eles sempre partem de uma chave de interpretação moral das coisas. Onde se você não pensa que nem eles, você é mau. Entendeu? Veja, nós aqui não dizemos nem mesmo que o capitalista é mau. A gente não faz essa avaliação. O capitalista até pode ser mau, mas não necessariamente mal. Mas para nós isso não interessa. O que nos interessa é o capital e a luta de classes. Então o capitalista ele não faz ou deixa de fazer as coisas porque ele é bom ou porque ele é mau, mas ele tem que fazer para atender a lógica do capital, e a gente quer acabar com a lógica do capital. Isso não é uma avaliação moral. O que eles fazem com a gente é tentar moralizar uma discussão que não é moral. Porque não tinha ninguém preocupado com a família deixada pelo petista morto lá no seu próprio aniversário. Todos esses que estão agora muito assim, indignados com a nossa reação diante da morte de um fascista, desumanizaram a Marielle Franco. O próprio Nicolas Ferreira, da imagem aí para vocês, foi um dos que desumanizou a Marielle Franco. Porque é uma abortista. O que é uma grande bobagem. Porque aquilo que a Marielle defendia
Não ajudava a endossar discurso que exterminou um povo inteiro, que nem o que está acontecendo na Palestina, que é o que essa gente nojenta defende. Entende? É aquela coisa, é o paradoxo da tolerância. Se você não for intolerante em alguns momentos, isso vai se voltar contra você. Nós não podemos normalizar a prática fascista. Eu não duvido que rebente nos Estados Unidos uma guerra civil. Porque eles estão literalmente se matando uns aos outros. Inclusive grupos que nem esses que a gente descreveu aqui. É uma guerra entre nazistas e fascistas. Para ver quem é mais da extrema-direita. E isso é mais grave ainda. Sabe por quê? Porque isso pode levar a uma outra situação que eu quero aqui colocar agora antes das nossas perguntas. Dê uma ligada nesse último vídeo que a gente vai ver agora. Isso aí é a Meloni, né? Premier italiana. Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po', dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l'omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee. Só para vocês entenderem, tá? Alguns meses atrás a gente mostrou um grupo de italianos reunidos fazendo a saudação fascista, tá? Na frente da sede histórica do Partido Fascista Italiano. Aqueles caras eram apoiadores desta mulher aí do vídeo. Tá entendendo? Que tá aqui falando do Kirk como um coitadinho, que deixou a sua filhinha. Tá? Que era um anjo, ele era um anjo. Assim como os fascistas que apoiam o governo dela também são. São anjinhos, tá? Mas é mais grave, vamos seguir. Semplicemente si sedeva in pubblico e consentiva a chiunque di sfidarlo in un dibattito su qualsiasi tema, perché era convinto delle sue idee. Lo faceva con il sorriso sulle labbra, lo faceva con rispetto, faceva paura per questo, perché quando non hai argomenti, temi chi ne ha. Io l'ho visto accadere molte volte. A chi non ha argomenti rimane solamente l'arma della criminalizzazione, l'arma dell'ingiuria, l'arma dell'impresentabilità dell'avversario, l'arma della violenza, che inizia sempre come violenza verbale, ma qualche volta diventa anche violenza fisica. Lo dico anche perché in questi giorni ho letto molti commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk e ne ho letti altri spaventosi. Uno di questi è di Pier Giorgio Di Freddi, intellettuale della sinistra, che ha detto: sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante MAGA non è la stessa cosa. Ora io vorrei chiedere a questo illustre professore cosa intenda esattamente. Intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee, o a cui è meno grave sparare sempre perché non condividiamo le loro idee, o a cui è comunque comprensibile che venga voglia di sparare in base alle sue idee? Significa che noi dovremmo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra, magari prevedendo come attenuante il fatto che le sue idee sono impresentabili? Guardate, io credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o addirittura di questo continuo giustificazionismo della criminalizzazione, della violenza nei confronti di chi non la pensa come loro, perché il clima anche qui in Italia sta diventando insostenibile ed è ora di denunciarlo ed è ora di dire chiaramente che queste tesi sono impresentabili, pericolose, irresponsabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia. Vocês entenderam, gente? Ela tá acusando, tá? No final das contas, faz uma enorme volta para dizer que o problema é a esquerda. E o que ela está sugerindo ali?
criminalizar a esquerda. Então, saca, nós temos um neofascista, possivelmente assassinado nos Estados Unidos por um neonazista, e isso está sendo utilizado, possivelmente, para criminalizar a esquerda na Itália. Onde é que eu quero chegar? Eles vão tentar utilizar esse acontecimento para iniciar um movimento de criminalização da esquerda. E isso também é uma prática fascista, que é a eliminação da oposição política. Aquela ideia da sociedade una, isso é tipicamente fascista. Quem não está conosco está contra nós e deve ser eliminado. Seja do debate público, seja da existência. Quem mais morre são ativistas e militantes de esquerda no mundo inteiro, historicamente. Para cada centenas de nós mortos, tem um deles que morre. E na primeira oportunidade, eles instrumentalizam os meios de comunicação para tentar criminalizar a existência da esquerda. Nós estamos numa cota histórica muito delicada. Muito delicada. O fascismo segue crescendo no mundo inteiro enquanto movimento de massas. E a direita inteira vai ficar em negação. Porque ela só vai admitir se tratar de uma ascensão fascista quando a gente estiver diante de uma hecatombe social. Como foi no século XX. Então agora está ameaçada a nossa existência. O canal aqui está sendo denunciado em massa. Meus outros perfis também. Alguns vídeos de outros canais eles já conseguiram derrubar. Perfis eles estão conseguindo derrubar. Eles têm bots, ciborgues e todo o apoio das Big Techs. Eles sabem disso e estão utilizando isso para nos silenciar. Aqui no Brasil eles têm que partir por tudo ou nada. Por quê? Porque o líder fascista foi condenado. E hoje, para mim, é absolutamente necessário evitar que esse grupo volte ao poder, porque senão nós vamos voltar para a clandestinidade. Com o ambiente político que está no mundo inteiro, com o Trump nos Estados Unidos, havendo um alinhamento fascista aqui com o Brasil, nós vamos ser jogados para a clandestinidade. É muito sério o que está acontecendo. A gente tem que se unir. Né? E fazer pressão, se organizar para resistir e poder avançar.